uns 15 anos atrás, uma amiga minha, que é mestre, né, que é do ensino, que é formidável, estudiosa, ela falou algo para mim que me deixou pensativa. Ela falou assim: as pessoas precisam aprender a proteger suas emoções. Eu não tinha ouvido aquilo ainda dessa forma, e a partir dali, 15 anos atrás, eu comecei a pensar sobre isso, comecei a estudar sobre isso, e a gente descobre que muitas vidas estão sendo arruinadas por não saberem proteger as suas emoções. E é sobre isso que a gente vai estar juntos aqui, nós vamos estar conversando essa noite. Vamos orar? Deus, nós queremos agora pensar somente no que está acontecendo aqui, porque nós mulheres somos especialistas em pensarmos várias coisas ao mesmo tempo, mas nesse momento que a nossa mente fique aqui concentrada para aproveitarmos o melhor dessa noite que decidimos passar juntas. Então, que o Senhor tenha controle agora da nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Amém, não é? Porque é fácil a gente estar aqui e pensar em mil coisas, não é assim? É assim que nós somos, não é? A gente faz isso todo dia, mas agora que a gente possa estar concentrada e pensando sobre isso. As tempestades, o sofrimento, as dores, as decepções vão acontecer em algum momento da vida para todos. Digam, para todos. Não escapa a ninguém. O que muda é a hora, talvez a idade, talvez o momento e a circunstância, mas todas nós, em algum momento da vida, vamos ter que passar por sofrimento, por dor, e o que vai fazer a diferença em como a gente passa por isso é se nossas emoções são ou não protegidas. E a gente aprende isso, a parte boa é que a gente pode aprender isso. Só que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais frágeis emocionalmente. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você é daquelas que fica olhando em volta, olhando a alegria das pessoas e perguntando por que elas e não eu? Por que Deus responde aquelas orações e não a minha? Você é daquela que na dificuldade se abate, tem muita dificuldade para se levantar, para se erguer e seguir em frente? Qual é a sua atitude normalmente frente às dificuldades? Pena de si mesmo, murmuração, resmungo, dó? Em qual dessas, não é? A gente tem que estar pensando aqui, em qual dessas nós temos nos encaixado na autopiedade, questionando Deus? Aí você vai falar assim, mas tem momento de choro. E tem momento de choro. Por isso a palavra de Deus diz assim, felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Existe um consolo do Senhor para a hora da dor. Então nós podemos chorar e podemos saber que o consolo de Deus está presente na nossa vida, mas a mesma Bíblia que diz que felizes são os que choram, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existe um renovo do Senhor. Existe algo a mais que Deus nos dá para a gente enfrentar sofrimento. Desde pequena que eu gosto de olhar pessoas. Eu acho que os humanos são as coisas mais fantásticas da vida, a criação máxima. E eu, desde pequenininha, olho pessoas. Às vezes eu estou fazendo exercício, estou lá na academia e a minha filha fala, mãe, presta atenção, para de ficar olhando para as pessoas. Eu, nossa, mas que tão legal, né? Acho que eu vou dar um oi para aquela ali, vou conhecer aquela pessoa. Ela, concentra. Porque as pessoas são muito interessantes. Quem concorda? Gente, as pessoas são maravilhosas. E a vida das pessoas nos ensina muita coisa. Eu tenho certeza que todas vocês têm amigas, mulheres, que algumas já ensinaram para vocês alguma coisa. Toda amiga que a gente tem ensina alguma coisa para alguém. Então, ser humano nos ensina. Digo, ser humano nos ensina. Eu gosto de vários filmes, mas quando eu vou para o Netflix, eu também gosto de procurar lá, tem uma categoria filmes baseados em fatos reais. Nossa, eu acho que eu já vi vários daqueles ali. Por quê? Porque fatos reais nos inspiram. E por isso que hoje à noite a gente vai estar aqui com a Bíblia, que é uma coleção de histórias de pessoas reais.
de pessoas inspiradoras, de pessoas que nos ensinam e de um Deus poderoso e maravilhoso. E hoje a gente vai aprender com Maria. Nós vamos aprender com Maria. Maria é um grande exemplo. E antes da gente falar de Maria, eu quero perguntar, sua vida já virou de cabeça para baixo? Quem aqui em algum momento já teve sua vida virada de cabeça para baixo? Inesperadamente, algo acontece e sua vida, vira de cabeça para baixo. A notícia é que a nossa vida pode virar de cabeça para baixo, mas nós podemos perseverar e prosseguir de cabeça para cima, olhando para Cristo. A gente não precisa virar de cabeça para baixo junto com a vida. Fala para quem está do seu lado, você não precisa virar de cabeça para baixo. Você pode continuar olhando para frente. Essa história de Maria, eu quero que você pense em algo. Ela é tão forte, ela é tão fantástica, ela é tão extraordinária, ela é tão emocionante. Mas desde o início, ela revela para a gente algo que Deus quer para mim, para você, para cada mulher que está aqui. Um nível de relacionamento com Deus tão grande, que mesmo que a nossa vida vire de cabeça para baixo, a gente pode permanecer de pé seguindo em frente. Eu sempre falo que não são os sofrimentos que uma pessoa passa que determinam o seu sucesso ou seu fracasso, mas a forma como elas se comportam quando isso acontece, porque sofrimento todos passam em algum momento da vida. Então vamos aprender com Maria, a mãe de Jesus, um exemplo de como proteger a nossa emoção. Eu quero ler para vocês um texto. Antes de eu ler, eu quero ler esse texto para vocês, nós vamos ler juntas. Maria estava prometida em casamento para José. E a Bíblia não diz a idade que ela tinha, mas os historiadores palpitam, com base nos seus estudos, que ela deveria ter entre 12 e 15 anos. E eu fico olhando e penso, que nível de estabilidade, de equilíbrio emocional que às vezes muitas de nós mais velhas, depois de tanto aprender e fazer e viver, ainda não alcançou. Então é nesse contexto, eu quero que vocês se situem, imaginem lá naquela época. A gente está falando da antiguidade, a gente está falando da história dos hebreus, a gente está falando de uma época em que a figura da mulher era totalmente diferente da figura de hoje. E vamos ver o que tem para gente de ensino. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quem é que queria ouvir isso? De um anjo? De Deus? Eu queria. Gente, imagina um anjo chegar e falar assim: Salve, Cláudia, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Salve, Rafaela, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Que momento! Bastaria para o ego dela subir a ponto dela conseguir tropeçar nele. Mas vamos ver o que aconteceu? Até aí, que lindo! E vendo o anjo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava, que saudação seria esta? O que será que vai acontecer, né? Por que será que o anjo está falando isso? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Você quer achar graça diante de Deus? Você quer que Deus olhe para você com graça? E continua: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? Ela fez quantas perguntas? Quantas que a gente vê aqui? Uma. E ela perguntou por quê?
Não, ela perguntou, como? Como, Senhor? Como, anjo? Me explica, como será isso? E respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada era impossível. Se imagine no lugar de Maria, numa cultura judaica, virgem, um anjo chegando e dizendo que você engravidaria através do Espírito Santo, do Salvador da humanidade. E se você acabando a frase, como você estaria? Seus cabelos estariam em pé? Você ainda estaria em pé? Você estaria falando não sei quantos mil porquês para o anjo, indagando, interrogando e querendo muita explicação? Maria simplesmente disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Isso é algo incrível. Maria poderia estar apavorada, Maria poderia não acreditar, Maria poderia argumentar, Maria poderia dizer, não, eu não tenho estrutura para passar por isso. E se José não acreditar? E se José me deixar? E se meus pais não acreditarem que isso é obra de Deus e acharem que eu estou mentindo? Vocês sabem qual era a pena para o adultério na época de Maria? Diga, a morte. A coisa vai mudando de figura quando a gente vê o contexto histórico em que isso tudo aconteceu. E Maria termina dizendo, cumpra-se em mim, eu sou serva do Senhor, faço o que tem que fazer. Que estrutura, não é, gente? Que estrutura emocional, está só no começo. A Bíblia continua contando, e é muito legal, quando diz assim, depois que o anjo terminou de falar, o anjo foi embora, diz que Maria subiu apressadamente as montanhas para a casa de Isabel, sua parente. O que a gente aprende? A primeira coisa que a gente aprende agora aqui com Maria. Eu fiquei pensando, não é? Recebo uma notícia dessa do anjo, que eu vou ficar grávida do Filho de Deus, sendo virgem, numa cultura judaica, eu vou ter que enfrentar todo mundo, correr vários riscos, nem casei ainda, nem fiz sexo ainda, já minha barriga já vai crescer. Eu pensei, acho que ela subiu as montanhas para se jogar lá de cima. Ou eu acho que ela subiu as montanhas para arrancar os cabelos sem ninguém ver. Por que será que ela foi apressadamente para a casa de Isabel? Aí quando a gente volta para que o anjo falou, vocês lembram que no meio da frase do anjo, o anjo disse assim, e Isabel, sua parente, também que era estéril, está grávida, porque para Deus nada é impossível. Então, qual é a primeira lição de estrutura emocional? Uma pessoa que protege suas emoções, ela não acha que ela se garante sozinha em tudo. Ela sabe a hora de pedir ajuda. E aí, lendo esse texto, a gente entende que Maria pensou justamente em alguém que também estava vivendo algo impossível na sua vida, que também teve algo inusitado, um milagre. E ela correu para perto, porque aquela pessoa poderia compartilhar com ela, poderia interagir com ela, poderia entender o que ela estava passando e lá ela poderia se preparar. Então, o que Maria fez? Ela buscou ajuda para passar por tudo. A gente não, quando está num momento difícil, que o negócio está pegando fogo, que você não sabe o que faz, você não pensa, além de buscar a Deus, você não pensa em buscar uma amiga? Quem aqui tem uma amiga para correr quando precisa? Muito bem. Eu quero ler aqui para vocês, porque eu acho que é digno da gente ouvir. Quero que vocês vejam como foi a cena dela chegando lá. Fiquei imaginando, né? Várias mulheres, vários tipos de mulheres. Como cada uma chegaria? Quem chegaria sem ar com uma notícia dessa? Quem chegaria fazendo um suspense? Quem chegaria a boca primeiro e um rio de lágrimas? Quem chegaria falando sem parar? Gente, é para nossa imaginação. A gente que é mulher, olha como foi. Maria, peraí.
Maria chegou lá, na casa de Isabel, da sua parente, foi bem assim, ó. Maria foi depressa, entrou na casa de Isabel. Quando ela chegou na casa de Isabel, ela ouviu Isabel dizer que o bebezinho de Isabel se agitou na barriga quando viu Maria entrar. E a Isabel falou assim: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. A Isabel, a parente de Maria, que estava grávida, continuou falando: mas porque sou tão agraciada, a ponto da mãe do meu Senhor me visitar. E aí Isabel diz: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Sabe o que a parente de Maria disse? Feliz é aquela que creu. Você crê na hora que a sua vida vira de cabeça para baixo? Você tem uma emoção protegida, não deixa suas emoções se desgovernarem, não fica perdida, não sobe nem desce demais. Você mantém o equilíbrio quando tudo está desequilibrado porque você crê naquilo que Deus diz na sua palavra? Então Isabel disse: bendita aquela que creu. Aí eu fiquei pensando, né? É a hora da Maria chorar. Ela só estava esperando chegar ali para contar a aventura dela. Mas olha o que a Bíblia diz. Quando Isabel acabou de falar, esse momento é a hora do cântico de Maria. É a hora que Maria abre a boca para agradecer a Deus. É como você olha o que acontece contigo, a forma como você encara, aquilo que você escolhe tirar da situação, é aquilo que vai te colocar assim ou assim. E aí a gente vê o cântico de Maria, tão lindo, quando Maria fala: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela se fez de vítima? Ela se amedrontou? Ela ficou pensando no que poderia dar de errado? O foco dela foi o que Deus disse, não o que ela achava. Pois o poderoso Deus fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. E aí Maria começa, ao invés de falar do problema dela, ao invés de falar das preocupações dela, ao invés de falar no que ela ia ter que enfrentar, na cara que ela ia ter que olhar para José, na cara que ela ia ter que olhar para a família dela, ela começa a engrandecer a Deus e a falar do poder de Deus. Nós precisamos lembrar do poder de Deus na hora que a nossa vida vira de cabeça para baixo. Esse é o tão famoso cântico de Maria. Ela diz: e Deus realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou o governante dos seus tronos, exaltou os humildes, encheu de coisa boa os famintos. E aí ela continua exaltando e falando do poder de Deus. Ao invés de se lamuriar, ao invés de ficar procurando dor de cabeça, ao invés de ficar tentando adivinhar o futuro, e ao invés de ter medo do futuro, porque tudo isso se chama ansiedade. E aí Maria protegeu as emoções, focando em Deus, na grandeza de Deus, e não na grandeza do que poderia vir a ser um problema para ela. Então Maria procurou ajuda. Você procura ajuda? Sim? Espero que sim, não é? Nem sempre as pessoas procuram ajuda, mas a gente precisa uma das outras. Quando Isabel fala assim, bendita aquela que creu, a gente vê que a pessoa que protege as suas emoções, não adianta a gente falar que é cristão e na hora H a gente desacreditar de tudo que Deus diz. Mas a gente protege a nossa emoção quando a gente acredita, porque essa fé produz paz. Fala para quem está do seu lado, a fé produz paz. A fé produz paz. E Maria continuou no cântico dela falando do poder de Deus. Ela agradeceu, dizendo: todos me chamarão de bem-aventuradas, e o meu nome bem-aventurado, e o meu nome será
lembrado. Olha o padrão de pensamento. Olha a forma de encarar as coisas. E aí a história continua. Quando a gente fala que Maria agradeceu, eu não sei se você percebe que nunca, isso é pesquisa científica comprovada, nunca o mundo foi tão carente de emoção protegida como nos dias de hoje. E a gente vê isso, gente, em todo lugar. A gente vê nas crianças, a gente vê nos adolescentes, a gente vê nos jovens e a gente vê nos adultos. Nunca se precisou tanto de profissionais da mente como hoje. Nunca as pessoas tomaram tanta medicação para a mente como hoje. E o mais incrível é que a gente observa uma geração que está surgindo em que muitos que fazem parte dessa geração estão sendo treinados. Estão sendo treinados todo o tempo para não passar por problema. Qualquer coisinha, desaba. Qualquer coisinha, alguém corre para tentar socorrer. Qualquer coisinha, as consequências muitas vezes são retiradas e a pessoa não se fortalece. Então é uma geração que as coisas têm acontecido desde pequena e elas não estão aprendendo, não estão sendo treinadas a passar por problema. E a outra parte da geração que eu acho que é a que a gente faz parte é a geração que foi treinada para ver problema em tudo. Tudo vê um problema. Quando a gente vê um problema em tudo, as nossas emoções estão totalmente desprotegidas. E elas podem se desgovernar a qualquer momento, de uma hora para outra. Então a gente já viu aqui, buscar ajuda, crer na palavra e agradecer. Agradecer o caminho para a emoção saudável. E aí você pensa, até agora estava tranquilo para Maria, não é? Depois a gente sabe que o anjo falou com José e deu tudo certo, e José acreditou. Mas enfim, José e Maria, há um recenseamento. Todos teriam que viajar para Belém para se recadastrar. E Maria com aquele barrigão, a gente comemorou a Páscoa agora recentemente, as pessoas relembraram a história do nascimento e crescimento e ressurreição de Cristo. Maria com aquele barrigão viaja com José para Belém, não é assim? E aí a gente conhece a história. Imagine você grávida, vamos pegar as tralhas, Maria, a gente tem que recadastrar. Mas eu estou quase tendo filho, vamos embora, segura esse filho aí na barriga. Calma, ainda não está na hora dele nascer, vamos para Belém. Chega lá em Belém, a Bíblia conta que o que aconteceu com Maria? Ela começou a ter todos os sinais de que Jesus nasceria. E bate daqui, bate dali, bate daqui, bate dali. Não tinha lugar em nenhuma hospedaria. Tem vezes que você bate em várias alternativas que poderiam ser a solução e você não encontra. E aí? Como proteger a emoção nesse momento? A Bíblia diz que não teve jeito, que Jesus nasceu na manjedoura. E quando a gente vai ler, diz: e Jesus estava na manjedoura e ela o enrolou com panos. Então nós vemos nesse momento que ela usou o que ela tinha. Ela não ficou, não acredito que isso vai acontecer comigo, depois de tudo que eu enfrentei, depois de tudo que eu passei, o Salvador da humanidade vai nascer aqui no meio dos bichos? Ela não foi treinada para ver problema em tudo, mas o coração dela, quando não foi à toa que Deus escolheu Maria para carregar o Filho de Deus, porque Deus vê o coração. E ele viu um coração que o relacionamento com Deus era tão forte, tão forte, tão forte, que ela seria capaz de passar por tudo isso sem destrambelhar. Essa é a palavra. Maria usou o que tinha. Você sabe usar o que você tem? Sem ficar reclamando, sem ficar maldizendo a sorte, sem falar que Deus não é justo, sem pensar, não acredito que eu passei por tudo isso para isso agora.
E a história continua. Diz a Bíblia que ela recebeu a visita dos pastores. Os pastores foram ver Jesus. E os pastores começaram a falar as maravilhas que estavam dizendo sobre o Filho de Deus, que estava nascendo ali em Belém. Nessa hora a mãe gosta, não gosta? Qual a mãe que está aqui que gosta de ouvir as maravilhas que estão falando sobre os seus filhos? Toda mãe, né, gente? Toda mãe gosta disso. Então, nessa hora, Maria ouviu coisa boa. Mas se o coração dela tivesse em murmuração, em reclamação, ela não teria nem aproveitado as coisas boas que foram faladas naquela visita. Porque o foco dela estaria nos problemas. E aí, a Bíblia diz, lá em Lucas 2:19, diz que enquanto os pastores falavam, diz que eles falavam admirados. Tudo o que diziam daquele menino, diz que os pastores glorificavam e louvavam a Deus por tudo que acontecia. E aí, Maria ficou lembrando, nossa, eu dei a luz a um Salvador. Eu dei a luz ao Salvador do mundo. E a Bíblia diz que enquanto tudo isso acontecia, ela refletia, diga, refletia em seu coração. Ela poderia ficar orgulhosa, ela poderia naquele momento pensar, agora eu vou respirar, agora eu vou provar o que é ser mãe do Salvador da humanidade. Novamente, aquele momento de boas notícias. Mas olha o que fala aqui na Bíblia. Ela ouvia tudo aquilo, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração. Você sabe a hora de falar e de ficar quieta? Isso é uma das coisas mais difíceis para a gente que é mulher. Quem concorda? Ufa, não estou sozinha nesse barco. É uma das coisas mais difíceis, saber a hora de falar e a hora de ficar quieta. Mas a Bíblia diz que nessa hora que o negócio deu uma afrouxada, que o negócio deu uma acalmada, que os pastores chegaram, que foi só coisa boa que foi dita, Maria não se precipitou em nada, ela parou para pensar sobre as coisas, sobre todas as coisas. Ela não se precipitava, ela observava. Ela não ficou fazendo perguntas e querendo respostas. Como a gente quer respostas para as nossas perguntas na hora, não é? Não é assim? Eu falo que desde pequena eu pergunto tudo por quê. Por quê? Porque eu falo, poxa, é difícil me escolher para ser Maria, porque, meu Deus, os pastores iam ser uma enxurrada de porquês. Mas por quê? Mas me fala agora, mas por quê? Mas quando? Como que vai ser isso? É muito sinal de sabedoria saber ficar quieto na hora que é para ficar quieto. A própria Bíblia diz isso. Nem toda hora é hora de saber o porquê. Diz isso para quem está do seu lado, que nem toda hora é hora de saber o porquê. E aí, continuando a história, deu um momento de apresentar Jesus no templo. Então, pega a criança de novo, arruma as coisas, mulher, e vamos para Jerusalém apresentar Jesus no templo. E a Bíblia diz que lá em Jerusalém tinha um homem justo e piedoso chamado Simeão. E sabe o que Deus tinha prometido para Simeão? Deus tinha prometido, Simeão, você não vai morrer sem ver o Salvador. Teus olhos verão o Salvador. Quando Simeão soube que Jesus estava lá no templo, ele correu para o templo. A Bíblia diz que ele pegou Jesus no colo, levantou Jesus para o alto e começou a anunciar as grandezas e as verdades sobre o Messias. Nessa hora, como que uma mãe fica? Como que mamãe fica, gente? Feliz, não é? Orgulhosa. Maria poderia ter ficado vaidosa. Esses dias o nosso netinho, né? O meu netinho do meu marido estava lá em casa e a gente estava almoçando, todo mundo na Páscoa. E aí eu falei, nossa, mas olha como que ele é esperto. Ele é muito esperto. Aí alguém que estava na mesa falou, ele é muito esperto. Eu falei, olha, o médico fala que ele é muito esperto para a idade dele. E aí a minha outra filha mais nova, falou assim, toda mãe acha que o filho é mais esperto do que deveria ser e acha que o filho é mais bonito do que todo mundo acha. Falei, verdade.
Você falou duas verdades. Verdade que toda mãe acha isso. Verdade que ele é mais esperto e é bonito. É assim. E Maria estava nesse momento de ouvir falar essas coisas do seu filho. E ela deve lembrar, né? Ele tinha ali 8 dias e ela deve ter lembrado toda a dor, tudo que passou. E de repente Simeão olha para ela. Pensem na cena, gente. Olha para ela e faz assim: e você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Não tem na sequência desse versículo. Por quê? Mas me conta como é que vai ser. Mas para eu me preparar melhor, eu sei que o Messias vai morrer pela humanidade, eu sei, mas me conta, vai ser assim mesmo como está escrito nos livros? Não. Ela sabia ouvir aquilo que ela não entendia. Se ela não soubesse ouvir o que ela não entendia, uma grande agonia poderia ter tomado conta do coração dela. E as emoções dela ficariam desprotegidas. Deus quer que a gente, que é mulher, que quer entender tudo, quer saber o porquê de tudo. Gente, já viram que o homem não quer saber o porquê de tudo? Você fala um negócio para o marido e fica doida para ele perguntar o resto. Nossa, esses dias eu me preparei 12 dias, isso é inédito, para conversar um negócio com o Jefferson, contar uma coisa que para mim era uau. Quando eu acabei de contar, ele mudou o assunto. Eu, nossa, você não vai me perguntar nadinha, nem o porquê, nem como, mas ele estava satisfeito com aquelas informações. E eu ainda tinha tanto para falar. Então, tem momentos que a gente vai ter que aprender, nós mulheres, a ficarmos sem saber, sem entender. E pronto, fala para quem está do seu lado, aprende a não entender tudo. O silêncio na hora certa é sinal de tranquilidade. O silêncio na hora certa é sinal de tranquilidade. Aí você pensa, essa Maria está muito parada para o meu gosto. Eu sou mais ativa. A gente se engana como a gente quer, não é? A gente arruma desculpa para o que a gente quer, mas vamos ver a continuidade da história? Nesse momento, Herodes fica sabendo que aquele que seria o rei, o Salvador, nasceu. E ele pensa que seria um rei político, não é? Que tomaria o seu poder. Ele não entendia das coisas eternas, não entendia de eternidade. Então Herodes faz simplesmente, indaga os magos que foram visitar Jesus, indaga esses magos e pergunta onde Jesus está. Mas um anjo aparece para José e Maria e diz: Herodes vai querer matar Jesus. Fujam para o Egito. De novo, roupa na trouxa, pé na estrada. E Maria tinha coragem. Ela foi, sem reclamar. Pegou seu filho no braço, pegou todas as coisas que se carrega quando vai com o filho para algum lugar, com toda a coragem. Não ficou contando desgraça e foi. E sabe o que a Bíblia diz? Como Herodes não conseguiu encontrar Jesus e saber exatamente quem era Jesus, ele ordenou que todas as crianças de 2 anos para baixo, meninos, fossem mortas. E Maria fugiu para o Egito. E a Bíblia diz que houve-se choro e pranto de todas as mulheres que estavam perdendo seus filhos. Sabe o que eu imagino como mulher na hora que eu leio isso? Além da coragem de Maria, existe uma qualidade de estrutura emocional guardada em Deus de não se culpar por aquilo que não é sua culpa. Qual a mãe que fugindo com seu bebezinho para livrá-lo da morte, no colo, andando com seu neném, indo embora, e sabe que o choro daquelas mães que estão tendo os filhos mortos no lugar do seu
está ecoando por toda a cidade. Qual a mulher que não sentiria uma culpa no seu coração e pensaria, para o meu filho não morrer, tantos estão morrendo, ela não perdeu o foco. Ela sabia que a culpa não era dela, do pecado de Herodes. Ela sabia que a missão dela era proteger Jesus, o Salvador da humanidade. Ela não tinha o compromisso de salvar todas aquelas outras crianças. Isso não era a missão dela. E às vezes a gente pega aquilo que não é para a gente fazer e tem culpa daquilo que não é a nossa culpa. E uma das partes mais empolgantes para mim, não sei se é empolgante ou se é porque eu estou vivendo esse momento de Maria na minha vida. Então, para mim é empolgante por isso. Porque eu penso assim, poxa, ela conseguiu, então eu também vou conseguir. E eu tenho me esforçado para conseguir isso. Em João 2, de 3 a 4. Vou ler aqui para vocês. Estão curiosas? Estão em silêncio, falando que não para não falar o que não sabe? Já estão botando em prática? Diz que Jesus, ele foi crescendo em graça, em sabedoria, inteligência. De novo, né? Coração da mãe orgulhoso. Aí, numa das viagens que eles fizeram para comemorar a Páscoa, eles viajaram para Jerusalém e depois de um dia de viagem, perceberam que Jesus não estava com eles. Aí imagina Maria e José procurando. Vamos ver se Jesus ele é falante, adora conversar. Vamos ver se ele está lá no meio. Aí até chegar no meio era 3 horas. Vamos ver mais um pouquinho, 4 horas. No final do dia ninguém sabia mais onde estava Jesus. Ficaram 3 dias procurando Jesus. Tiveram que voltar e Jesus tinha 12 anos. Quando encontraram Jesus, sabe o que ele falou? Maria falou, Jesus, como que você faz isso? Como que você some assim? Ele fala, sabe o quê? Você não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Quando seu filho dá o primeiro passo de independência, você está preparado? Não? Então se prepare, porque ele vai dar um e muitos outros. Então, esse é o primeiro passo. Aí eu falei que eu me identifico, né? Porque chegou o momento, que está lá em João, que estavam num casamento onde ocorreu o primeiro milagre de Jesus. E nesse casamento, o que terminou? O vinho. Terminou o vinho, o que Maria fez? Chegou lá para Jesus. Jesus, um homem, né? Nossa, ele chegou homem agora. O meu filho pequenininho virou um homem. E aí fala, Jesus, acabou o vinho. O que ele respondeu? Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. É a hora que o filho vira adulto e vai seguir o seu próprio caminho. E a gente vê em seguida, o que uma mãe sente quando o ganho chega para lá do filho? Normalmente. Oh, ingrato! Cresceu agora para falar assim com a mãe. Nossa, eu só queria ajudar. Poxa, até hoje, se você está aí forte, bonita, inteligente, foi porque eu te carreguei, te cuidei na manjedoura. Olha, você não lembra os ventos e o calor que eu enfrentei para chegar no Egito para você não ser morto. E agora aqui nesse casamento você me dá esse chega para lá. Mas Maria sabia o seu lugar. E ela não fez nada disso. Ela simplesmente olhou e viu que o filho dela tinha virado um homem. E dali para frente ele tinha uma missão. E logo em seguida ela fala para os empregados assim, ó. Façam tudo o que ele disser. Eu me vi nessa situação esses dias. A gente estava lá no almoço. Lembra, Bruna? A gente estava no almoço, eu, a Bruna, o netinho lindo de 4 meses e meio, meu marido. Chegamos lá no lugar para almoçar, tinha 2 pessoas da igreja e ele dormindo no bebê conforto e a gente comendo e de repente ele cospe a chupeta e faz né? E a avó imediatamente se levanta para enfiar a chupeta na criança e a minha filha imediatamente fala, não mãe, voltei. E o que vem na cabeça da mãe essa hora?
Menina, eu te criei, você acha que eu não sabia a hora que eu tinha que te dar a chupeta? Ou não era para dar chupeta? Mudou a hora de dar chupeta para criança agora no mundo moderno? Mas eu me coloquei no meu lugar e pensei, é a hora dela mandar. E não eu já mandei que chega. Mas a gente quer continuar mandando. A gente quer aquilo que não é pra gente. Aí eu fui na casa da outra filha. Cheguei lá na hora que ela estava arrumando as roupas do marido, com todo zelo. Quer ajuda, filha? Quero, mãe. Então vamos lá, vai botando tudo aqui que eu te ajudo a dobrar. Eis que eu estou dobrando a calça jeans. E o meu genro, ele trabalha com roupas. Ele é o homem da moda. Entende tudo de roupas organizadas, bonitas e arrumadas. E eu fiz a primeira dobra. Não, mãe. Ele não gosta que dobre assim. Aí eu, então me fala como é para dobrar. Então, filha, vamos fazer o seguinte, eu dobro as outras roupas, aí ela, eu dobro a calça. Eu falei, ufa, já tinha até esquecido como que era aquela dobra. E eis que eu estou dobrando as camisas. Tum, tum. Dobrei em 3. Não, mãe, ele gosta uma dobra só. O que veio na cabeça da mãe? Nossa, levei 50 anos para descobrir que eu não sei dobrar uma roupa. Mas o que vem? O que é o certo? O certo foi o minuto seguinte que eu pensei, Senhor, obrigada, porque ela é uma dona de casa preocupada em agradar o marido dela e sabe ser como Jesus, me botar no meu lugar e não deixa eu chegar ali e fazer do meu jeito e depois ficar toda sem graça, tem que desdobrar tudo, ter o maior trabalhão. Então, se de repente você não é como Maria, peça a Deus para te dar um filho como Jesus, que quando você passar dos limites vai falar, opa, não é hora, sossega aí que esse momento não é seu, esse momento é meu. Isso em tudo na vida. Na vida a gente tem que aprender o nosso lugar. E eu tô treinando isso. Quando o meu neto chega lá em casa, a avó sempre acha o quê? Que o filho tá ou com muita roupa, ou com pouca roupa, ou quer mamar. Não, é porque essa criança tá com fome. Não, essa criança tá com um macacão curto, tá com um macacão comprido. E aí eu e meu marido, um chama o outro no cantinho e fala, e a gente tá se metendo, é mesmo. Aí a gente faz aquela... Volta para o nosso lugar rapidamente. Fala como que é mesmo para fazer. Aí assim, a fralda, agora esse fecho, não dobra mais assim, tá bom. Agora tá bom, não é mais hipoglós, Bepantol, não, mas é outro. E a gente vai aprendendo. E a quem não sabe trocar de lugar na vida das pessoas, ocupar os lugares, nossos lugares mudam, gente. Não é porque eu fiz ontem que eu vou fazer hoje. Não é porque ontem eu estava nessa função que hoje eu tenho que estar nessa função. Eu não vou tratar o meu filho de 2, de 4, de 8, de 10, de 12, de 15, de 30 da mesma forma. Eu tenho que saber a hora de entrar e de sair. E com isso o nosso lugar muda. E quem não sabe entra em crise ou faz crise para quem está em volta, perturba todo mundo que está em volta, deixa todo mundo doido e vira o muro das lamentações. Eu quero saber o meu lugar na vida. Você quer saber o seu lugar? Sim. Se você está meio na dúvida, pede alguém que você confia para te dar um toque, para te ajudar. Fala, você acha que eu estou me passando? Você acha que eu não estou sabendo o meu lugar no trabalho? De repente em casa, de repente na igreja, em qualquer lugar que Deus te coloque. E esse momento da história de Maria agora, que a gente aprende, tem que ter estrutura. Ela sabia que um dia o Messias morreria numa cruz. Que aquele filhinho que ela carregou morreria numa cruz, com 2 pregos na mão, um prego nos pés, coroa de espinho, sangue, dor, lança, furado, humilhado, envergonhado, cuspido. Uma coisa é você saber. Outra coisa é você ir além da lei natural das coisas. É você assistir. É você presenciar. E a Bíblia diz, em João 19, no versículo 18,
Diz que tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram suas roupas, dividiram suas roupas. Jesus já tinha sido açoitado, Jesus já tinha tido sua mão furada, Jesus já estava ali no auge do sofrimento. E a Bíblia fala que perto da cruz de Jesus estavam sua mãe. E aí continua na sequência as outras pessoas que estavam. Eu chamo isso de ápice do sofrimento. É quando aquilo que você não queria que acontecesse, te acontece. É quando aquilo que você não queria viver, você vai viver. É quando aquilo que você não queria experimentar, ainda assim você vai ter que experimentar. Eu acho que naquele momento ela deve ter lembrado do anjo chegando e dizendo que ela engravidaria do Salvador. Eu acho que ela deve ter lembrado das montanhas que ela subiu correndo, da noite em que ela teve Jesus ali e colocou na manjedoura, da fuga para o Egito quando ele foi livrado da morte, de quão inteligente ele era e ensinava no meio dos adultos, dos homens da lei. Um filme deve ter passado pela cabeça de Maria ao ver a vida do seu filho encerrar antes da vida dela, a vida terrena dele acabar. Se ela não tivesse um relacionamento tão grande em Cristo, uma confiança inabalável que Deus estava presente com ela e o plano de Deus estava sendo cumprido, ainda que à custa de sofrimento, ela poderia ter morrido ali antes mesmo dele. E ela presenciou essa cena. Qual foi o ápice do seu sofrimento? Como você reagiu? Como você reage nos momentos de maiores sofrimentos de toda a sua vida? Aquele filho inteligente, obediente, que estava sempre sendo seguido por pessoas que ele curava, presenciar a morte do próprio filho. E Jesus ainda conseguiu falar para João, João, cuida dela. E a Bíblia diz que a partir dali, Maria passou a fazer parte da família de João. Nesse momento, quantas de nós pensaria missão cumprida? Quantas de vocês pensariam missão cumprida? Acabou agora, acabou minha vida, já fiz o que eu tinha que fazer. Quem morreu? Quem morreu, gente? Quem morreu? Quem ficou vivo? Quem ficou viva? Maria. Muitas mulheres estão morrendo e desistindo do propósito de Deus para a sua vida antes da hora. Não é porque você passa por experiências terríveis de sofrimento e muitas vezes vê a própria morte de alguém que você ama. O sofrimento às vezes é tão grande que você pensa que acabou para você. Faz assim. Respira e fica assim. Tá saindo ar? Sim? Diga, estou viva. Não acabou. Não acabou. O dia que você acordar de manhã e pensar, acho que eu morri, você faz assim. Tá saindo ar? Então levanta da cama, encara o dia, porque não acabou. O propósito de Deus para sua vida ainda vai ser cumprido. O propósito de Deus para minha vida não depende do que acontece com as outras pessoas, depende do meu relacionamento com Deus. E a parte que mostra isso para a gente claramente é lá em Atos, que depois que Cristo ressuscitou, os apóstolos viram, diz que eles voltaram para os aposentos e lá estavam os discípulos de Jesus se reunindo para oração junto com Maria. Gente, Maria. Essa parte é incrível. Maria, após a morte de Cristo, após a dor, você vai falar, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas ele foi para o céu, ele não ficou com ela, não. Maria, após passar por tudo isso, ela seguiu no relacionamento com aquele Deus que um dia olhou para ela e disse, salve agraciada, através da boca de um anjo. No começo e no final
da vida de Cristo, a gente vê a mesma Maria estável no relacionamento com Deus. Ela não ficou na cama chorando, ela não se deprimiu, ela não desistiu, ela não falou, minha missão era só dar a barriga e ensinar esse menino até ele crescer e salvar a humanidade. Ela continuou com a comunhão, diga, com a comunhão. E com a oração, a vida dela continuou, ela seguiu em frente. A sua vida precisa continuar e seguir em frente. A minha vida precisa continuar e seguir em frente. Só para quando Deus diz para. Fala para quem está do seu lado. Só termina a hora que Deus desliga. Só para a hora que Deus diz para. É só a hora que Deus encerra. Nós não podemos e nem temos esse direito. A nossa história continua a cada dia que Deus nos dá. E emoções protegidas é aquilo que vai nos permitir prosseguir. Só a fé em Deus não é o suficiente. Está cheio de gente com fé em Deus desabando. Vamos recapitular aqui? Rapidinho. Quero que você repita comigo. 1, vamos ler juntas? Não, mas vamos ler assim. Eu busco ajuda para passar por tudo. Eu quero saber, vocês querem desenvolver essas características na sua vida espiritual, emocional, que vão refletir até na sua vida física, sim ou não? Sim? Então agora vamos ler juntas, vamos lá. Eu busco ajuda para passar por tudo. Eu creio no que Deus disse. Eu agradeço. Eu uso o que eu tenho. Eu reflito no meu coração sobre as coisas. Eu sei ouvir o que não entendo. Eu tenho coragem. Eu sei o meu lugar. Eu passo pelo ápice do sofrimento e sigo em frente. Eu não deixo meu propósito de vida. Você sabe qual é o teu propósito de vida? É glorificar a Deus. É servir a Deus. É ser bênção onde Ele te coloca. É não murmurar. É não reclamar. É ter um coração grato. É não querer explicação para tudo. É não querer entender tudo. É não questionar tudo. Mas é fazer aquilo que te cabe fazer. O que não te cabe fazer, sossegue. Para você não viver atormentada. Sossegue para você não perder o alvo. Sossegue para você conseguir ter estrutura para seguir adiante. Quem treina essas qualidades de caráter na sua vida, quem treina, quem desenvolve um relacionamento com Deus, tem paz no coração, tem emoções protegidas. Eu quero ler para vocês Jeremias 3, 21 a 24. Quero ler. Vamos ler juntas? Ao invés de eu ler para vocês, vamos ler juntas? Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é misericordioso, Ele é a porção que alimenta a nossa alma. Onde você tem alimentado a sua alma? O que tem ocupado a sua mente dia e noite? As frustrações? As faltas de? A ansiedade? A indignação, o medo, a reclamação, a autocomiseração. Aquilo que a gente deixa ficar na nossa mente é aquilo que vai desenvolver todo o nosso sentimento e vai ser responsável pelo nosso comportamento. Nessa noite, Deus permitiu que a gente aprendesse com Maria, uma mulher formidável. Deus está permitindo que você aprenda, Deus está permitindo que você olhe para a sua vida. A gente está dando um curso aqui na igreja que é Tratando o Coração do Líder. E nesse curso a gente fala o seguinte: aprenda a ter um tempo com você mesma.
Aprenda a parar e a olhar para a sua vida e a avaliar o que tem de mais precioso na vida de um ser humano, que é o que está dentro do seu coração, não é o seu exterior. Veja se isso está ajustado com a palavra de Deus. Vê se você está sendo desgovernado. Vê se tem algo desgovernado dentro do seu coração que está te levando para um lugar onde você não quer chegar, mas você está indo mesmo sem querer, porque a sua emoção está desprotegida. A gente deu a tarefa lá nesse curso que era para você ter um tempo fazendo isso. E um aluno lá do nosso curso disse que ele pensou, mas que bobagem isso. Eu nem tenho tempo, eu vou ter tempo para ficar vendo o que está dentro do meu coração? Estou bem ocupado. Depois ele deu o testemunho para a turma inteira. Aí ele teve que fazer uma viagem. Aí ele, já que eu vou ter que fazer essa viagem, então vou fazer essa tarefa, né? Porque vale ponto lá para essa matéria, então vou fazer essa tarefa. E ele começou a olhar para dentro do coração dele. Para os pensamentos, para os sentimentos, para as emoções, para a vida dele. Ele disse que ele chorou olhando para o coração dele. E ele fez o que Maria fez, ele concluiu, preciso de ajuda. E buscou uma outra pessoa para ajudá-lo a resolver algumas questões do seu coração que ele estava abrindo mão, deixando para lá, negligenciando, ignorando. E lá na frente as consequências seriam grandes. Feche o seu olho nesse momento. E eu quero que você pense como você tem conduzido a sua vida. Suas emoções te dominam? Suas emoções são desprotegidas? Aquela frase que eu ouvi de uma hoje grande amiga, que é a importância de protegermos as emoções. Você já aprendeu a proteger suas emoções? Quando vem um mau pensamento, você dá vazão e fica ali, mergulhando naquele pensamento venenoso. Ou você troca ele pela palavra de Deus, pela gratidão, pelas promessas do Senhor, pelo propósito que é a sua vida. Jesus morreu para nos dar a salvação, e isso é sobre uma eternidade. Mas ele também disse que queria nos dar a vida plena, aqui, durante esse tempo que a gente vai morar na terra. Ele quer vida plena. Vida plena significa paz no coração, satisfação, a alegria que vem pela manhã após o choro, o foco centrado em Deus. Essa é a vida plena que Deus tem para você e para mim. Se você deseja que Cristo, assim como Maria disse, que era o Salvador dela, seja o seu Salvador para uma eternidade. E se você também deseja que o seu relacionamento com Deus seja tão intenso, seja uma dependência que move a sua vida a ponto de você experimentar suas emoções sob controle. Se você deseja isso, se você quer se render e fala, Deus, olha, até agora eu tenho administrado as minhas emoções por conta própria. Até agora eu estou dando o rumo da minha vida, mas eu quero entregar isso para o Senhor, porque eu estou cansada, porque eu já tentei do meu jeito esgota. Eu preciso de um Salvador. De repente você já tem um Salvador, mas suas emoções ainda estão sob o seu controle e não de Cristo. Você facilmente abandona o relacionamento com Ele e anda pelas suas próprias ideias, cabeças e opiniões, sentimentos. Se você quer se render a Ele agora também emocionalmente, em espírito, em emoção, em corpo, eu quero que de olho fechado, você demonstrando atitude, levante a sua mão. Levanta uma mão assim, ó. Deus abençoe, Deus abençoe. A Bíblia diz que quando a gente toma uma decisão, Deus está vendo essa decisão. Você pode ficar ainda com a sua mão erguida, dizendo, Deus, eu me entrego a Ti. Deus, as minhas emoções estão desgovernadas porque eu estou tentando dar jeito. E eu não vou mais buscar solucionar problema, eu vou buscar o Senhor.
porque eu preciso de um equilíbrio para levar a minha vida, e na tua presença eu encontro esse equilíbrio. Foi isso que Maria nos ensinou. A gente ficou até agora falando sobre isso. Maria na presença de Deus, e o fruto era saber lidar com cada situação difícil. Deus, obrigada, Senhor, porque a tua palavra ela é formidável, porque essas histórias que o Senhor deixou, Deus, histórias de pessoas que andaram nessa terra, sofreram dores de verdade, mas permaneceram de pé e hoje são exemplo para a gente. Obrigada por isso, porque o Senhor teve esse cuidado, Deus, de estar nos ensinando todo o tempo, e essa palavra serve para a gente ontem, hoje e amanhã. Obrigada, Deus, que cada uma de nós jamais esqueça desse exemplo de carne e osso que a gente aprendeu aqui hoje na sua palavra, de que é possível termos nossas emoções protegidas, uma vida estruturada e não perdermos o rumo e nem sairmos do teu propósito. Toma nossa vida diante de ti, toma nossos pensamentos, sentimentos, se cumpra o teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus, amém?